Rapunzel, Irmãos Grimm. Havia, certa vez, um homem e uma mulher que há muito desejavam em vão uma criança. Após muitos anos de tentativas, a mulher esperava que Deus estivesse prestes a conceder seu desejo. Esse casal tinha uma pequena janela nos fundos de sua casa, de onde podiam avistar um jardim esplêndido, cheio de flores maravilhosas e de ervas. Era, contudo, rodeado por uma muralha alta e ninguém ousava lá entrar, porque pertencia a uma feiticeira muito poderosa que era temida por todo o mundo. Um dia a mulher estava parada à janela, olhando para o jardim, quando avistou um canteiro plantado com rapôncios que pareciam tão frescos e verdejantes que ela ansiou por comê-los. Seu desejo só aumentava e ela começou a ficar pálida e entristecida. O marido ficou assustado e perguntou: "O que lhe aflige, querida esposa?" "Ah", respondeu ela, "se eu não puder comer os rapôncios daquele jardim da casa vizinha, eu morrerei." O homem que a amava pensou: "Não posso deixar minha mulher perecer. Melhor trazer alguns rapôncios para ela, custe o que custar." Ao entardecer, ele escalou a muralha e entrou no jardim da feiticeira, rapidamente arrancou um punhado de rapôncios e os levou para a esposa. Ela imediatamente preparou uma salada e a comeu com gosto. O sabor era tão bom, tão delicioso, que, no dia seguinte, ela desejava comer os rapôncios 3 vezes mais do que antes. Se quisesse ter algum sossego, o marido precisaria entrar mais uma vez no jardim. Na escuridão da noite, ele escalou a muralha novamente, mas quando desceu dentro do jardim, sentiu um medo terrível, pois viu a feiticeira parada diante dele. "Como ousa", disse ela com uma expressão zangada, "entrar em meu jardim e roubar meus rapôncios como um ladrão? Você sofrerá as consequências." "Ah", respondeu ele, "permita que a misericórdia tome o lugar da justiça. Eu apenas decidi fazê-lo por necessidade. Minha esposa viu seus rapôncios da janela e sentiu um desejo tão grande por eles que teria morrido se não tivesse comido alguns." Então a ira da feiticeira foi abrandada e disse: "Se o caso é mesmo como você diz, permitirei que leve quantos rapôncios quiser, mas imponho uma única condição. Deve me entregar a criança que sua mulher colocará no mundo. Ela será bem tratada e eu cuidarei dela como uma mãe." O homem, apavorado, concordou com tudo, e quando sua esposa deu à luz, a feiticeira apareceu imediatamente. Batizou a menina de Rapunzel e a levou consigo. Rapunzel se tornou a criança mais bela a brincar sob o sol. Quando completou 12 anos, a feiticeira trancafiou em uma torre que ficava em uma floresta e não tinha escada nem porta, mas havia uma pequena janela no topo. Quando a feiticeira queria visitá-la, posicionava-se debaixo da janela e gritava: "Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim." Rapunzel tinha cabelos longos, magníficos, finos como fios de ouro, e quando ela ouvia a voz da feiticeira, soltava as tranças, enrolava os fios em um dos ganchos da janela e deixava as mechas caírem 20 varas até o chão, e a feiticeira escalava a torre utilizando os cabelos da garota. Após 1 ou 2 anos, sucedeu que o filho do rei estava cavalgando pela floresta e passou pela torre. Então ele escutou uma canção tão encantadora que ficou parado ouvindo. Era Rapunzel, que em sua solitude
passava o tempo cantando com sua voz doce. O filho do rei queria subir para vê-la e procurou pela porta da torre, mas não havia uma para ser encontrada. Ele retornou para casa, mas o canto tinha tocado seu coração tão profundamente que todos os dias ele ia à floresta para ouvi-lo. Certa vez, estava parado atrás de uma árvore quando viu a feiticeira chegar e a ouviu gritar: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Então Rapunzel jogou as tranças e a feiticeira subiu até ela. Se aquela é a escada que leva até o topo, eu também tentarei a sorte, disse ele. No dia seguinte, quando começou a escurecer, ele foi até a torre e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Imediatamente os cabelos caíram e o filho do rei subiu. Em um primeiro momento, Rapunzel ficou terrivelmente assustada quando um homem, tal qual seus olhos nunca havia visto, entrou em seus aposentos. Mas o filho do rei começou a conversar com ela bastante amigavelmente. Contou que seu coração ficara tão enternecido que ele não tinha mais sossego e que fora forçado a vê-la. Então Rapunzel perdeu o medo. Quando ele lhe perguntou se ela o aceitaria como marido, e ela viu que ele era jovem e bonito, pensou: ele me amará mais do que a senhora Gothel. E aceitou, colocando a mão sobre a dele. Ela disse: eu irei embora com você prontamente, mas não sei como descer. Traga uma meada de seda toda vez que vier me ver, e tecerei uma escada. E quando estiver pronta, eu descerei e você me levará em seu cavalo. Eles concordaram que, até esse momento chegar, ele a visitaria todas as noites, pois a velha senhora a visitava de dia. A feiticeira não desconfiou de nada, até o dia em que Rapunzel lhe disse: conte-me, senhora Gothel, como pode ser tão mais pesada para eu estar do que o jovem filho do rei? Ele sobe rapidinho. Ah, garota perversa, esbravejou a feiticeira. O que está dizendo? Pensei que a havia separado de todo o mundo, mas você me enganou. Em sua raiva, ela agarrou os lindos cabelos de Rapunzel, enrolou-os 2 vezes na mão esquerda, pegou a tesoura com a direita e cortou-as, largando as adoráveis tranças no chão. E ela era tão má que levou Rapunzel para um deserto, onde ela deveria viver no sofrimento e na miséria. No mesmo dia em que expulsou Rapunzel da torre, no entanto, a feiticeira prendeu as tranças que havia cortado no gancho da janela. E quando o filho do rei chegou e gritou: Rapunzel, Rapunzel, jogue suas tranças para mim. Ela soltou as mechas. O filho do rei subiu, mas, em vez de encontrar sua amada Rapunzel, deparou-se com a feiticeira, que o fitou com seu olhar perverso e venenoso. Ahá! Exclamou ela sarcasticamente. Você veio pegar sua amada. Mas o belo passarinho não canta mais neste ninho. O gato o pegou e arrancará os seus olhos também. Rapunzel não será sua. Você nunca mais a verá. O filho do rei ficou fora de si de tanta dor e, em seu desespero, saltou da torre. Ele escapou com vida, mas os espinhos sobre quais caiu perfuraram seus olhos. Então ele vagueou cegamente pela floresta, comendo apenas raízes e frutinhas, e não fazia nada além de lamentar e chorar a perda de sua querida esposa. Assim ele perambulou na maior tristeza por alguns anos, até que um dia chegou ao deserto onde Rapunzel e os gêmeos que ela tinha dado à luz, um menino e uma menina,
viviam na miséria. Ele ouviu uma voz e lhe pareceu tão familiar que ele caminhou na sua direção. E quando se aproximou, Rapunzel o reconheceu, caiu em seus braços e chorou. 2 de suas lágrimas umedeceram os olhos dele, e o príncipe voltou a enxergar. Ele a levou ao seu reino, onde foi recebido com alegria. Eles viveram por muito tempo depois disso, felizes